Certo, agora vamos falar de inequações produto. Esse tipo de inequação produto, são inequações que envolvem um produto do tipo, pode ser do tipo f de x vezes v de x maior que zero, tá? Ó, um produto pode ser também f de x vezes g de x maior ou igual que zero. Também f de x vezes g de x menor que zero, f de x vezes g de x menor ou igual que zero, tá? A gente vai lidar com inequações desse formato aí. Um produto, tá? Que seja maior, que seja uma desigualdade com zero, tá? Um produto que tem uma desigualdade com zero, podendo ser igual a zero ou apenas maior ou menor que zero. Tranquilo? A gente vai trabalhar em equações desse tipo aqui. Seguinte, para facilitar o entendimento... outra coisa. Veja que a todo momento eu estou usando notação de função. Ou seja, todas aquelas regras ou propriedades, conceitos de função se aplicam aqui também. Inclusive gráficos. Então, uma das formas que eu vou resolver os problemas aqui vai ser através de gráficos, tá? Mas também vou apresentar outras maneiras para se resolver uma equação desse tipo. Mas em nenhum momento eu vou falar que uma é melhor que a outra, tá? Porque cada caso é um caso. Eu só quero aqui apresentar e explorar o assunto. Beleza. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão de matemática básica. Ó, uma revisão de matemática básica. Matemática. Um conceito básico que a gente vai usar tanto aqui para a inequação produto quanto para a inequação quociente, tá? A gente está lidando com o produto de duas funções com uma desigualdade com zero, mas também a gente vai lidar com divisão, no caso o quociente. Então vamos lembrar uma coisa aqui de matemática básica, ó. Vamos lembrar que o produto de dois números, por exemplo, dois números reais, tá? A e B, ele é maior que zero, entenda maior que zero como positivo. Tranquilo? Bom, o produto de dois números, ele é positivo, né? Maior que zero, se e somente se os dois tiverem o mesmo sinal. A e B, se somente se A e B tem o mesmo sinal. Isso significa que, por exemplo, dois números só vai ser positivo se ambos tiverem o mesmo sinal. Por exemplo, se ambos forem positivos ou ambos forem negativos. Por exemplo, 4 vezes 3, né? É maior que zero, é positivo, porque é 12. Agora, se você pega dois números negativos, menos 2 vezes menos 3, também dá positivo, porque vai dar 6, tá? Algo básico, né? Algo que acredito que você já deva saber já, porque isso aqui é algo bem básico. Da mesma forma, se o produto desses dois números forem negativo, isso acontece, tá? A vezes B é menor que zero ou A vezes B é negativo, se e somente se A e B têm sinais opostos, têm sinais opostos. Ou seja, um é positivo, outro é negativo, tá? Veja que em nenhum momento eu estou incluindo zero, porque o zero ele não é nem positivo, também não é nem negativo. E se eu tiver um zero aí, o produto dá zero. Então, nesses dois casos, A e B são diferentes de zero. Ou eles são positivos ou são negativos. Da mesma forma aqui, A vezes B é igual a zero, se e somente se. Veja o sinal que eu estou usando, tá? Estou usando se e somente se, ou seja, vale para os dois lados. Vale para os dois lados, ó. Se eu tenho A e B têm sinais opostos, eu posso afirmar que o produto deles é negativo. Assim como se eu sei que o produto de dois números é negativo, eu sei que eles têm sinais opostos.
a relação vale para os dois lados, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Ou seja, a relação vale tanto indo quanto voltando. Se chama bicondicionalidade, algo que tem lá no início em lógica matemática. Então, A vezes B vai ser igual a zero se e somente se A é zero e ou B é igual a zero. Significa que um produto ele dá igual a zero se um deles for igual a zero. Um deles pode ser qualquer número, mas se um deles for igual a zero, por exemplo, A, independente do valor de B, né, o produto vai dar zero. Ou os dois é igual a zero, beleza? Pode ser os dois igual a zero, pode ser apenas um igual a zero, tá certo? Por isso eu botei aqui o I ou o OU. Tranquilo? Então, lembrando disso aqui, é o que a gente vai aplicar aqui na inequação produto e também a gente vai usar algo parecido lá na equação quociente. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver aqui um exemplo. Então, por exemplo, vamos resolver essa inequação aqui, ó. X mais 2, uma função, x mais 2, vezes uma outra função, 2x menos 1. Tá? Então, tem um produto de duas funções, do primeiro grau maior que zero. Outra coisa, só um detalhe. Perceba que aqui também eu não estou dizendo que f e g são do primeiro grau. Pode ser do segundo grau, pode ser qualquer tipo de função, tá? Isso aqui, estou usando a notação de função e eu não especifiquei o tipo de função porque vale para qualquer função. Beleza? Seja do segundo grau, seja trigonométrica, tá certo? Porque é uma relação que envolve matemática básica e é uma relação geral, tá certo? Então vamos lá, eu tenho um produto de duas funções que vai dar um valor positivo. Então, tá. Uma das formas que eu posso resolver isso aqui é graficamente. Então vamos resolver isso aqui primeiro. Primeiro graficamente, ou seja, através de gráfico, porque eu estou lidando com função, tá? Então eu vou chamar isso aqui de f de x, isso aqui vai ser meu g de x. Vamos lá. Fazer aqui um esboço das duas funções no mesmo plano cartesiano. Vou escolher duas cores aqui. Vou fazer uma aqui de laranja e outra de azul, tá? Bom, f de x, x mais 2, né? Tem raiz menos 2. O seu gráfico seria mais ou menos assim. Ó, f de x igual a x mais 2. E g de x vai ser 2x mais 1. Ela é mais ou menos assim, né? Corta aqui embaixo em menos 1. Raiz 1 meio. A raiz da outra função aqui é menos 2 e corta aqui em 2. Aqui eu tenho então g de x igual a 2x menos 1. Beleza? Pronto. Deixa eu botar um pouco aqui mais para baixo, para não atrapalhar. E é o seguinte. Aqui é o seguinte. Veja só. Eu tenho que o produto tem que ser positivo. Ou seja, as duas funções devem ter mesmo sinal, tá? O produto de A, ó, imagina que isso aqui é o meu A, isso aqui é meu B, né? Ó, meu A e meu B. O produto, já que ele é positivo, ambos devem ter o mesmo sinal, ou seja, as funções devem ter o mesmo sinal. Por isso a importância de ter aprendido o estudo dos sinais de uma função, tá? Se você pulou, aqui você vai ter dificuldade. Então, mas se você assistiu direitinho, vai conseguir tirar isso aqui de letra. Por isso a importância de aprender sinais, né? Estudar lá os sinais de uma função, quando ela é positiva, quando ela é negativa. Enfim. Então, vamos pegar aqui dois intervalos. Vou diferenciar aqui, ó, esses dois intervalos do domínio das duas funções. Perceba que
Perceba que quando eu tenho... Deixa eu botar esse gráfico mais aqui para o lado. Perceba que quando eu tenho... para x menor que menos 2, para x menor que menos 2, a função f ela é negativa, tá? Observa que essa reta laranja, então a função f ela é negativa, ela está abaixo do eixo x. Então f de x ela é negativa e enquanto g de x ela é positiva, tá? Porque para... Aliás, positiva não, desculpa. Ela é negativa também, porque ela vai até lá embaixo, ó. Deixa eu completar aqui. Dá para completar. Veja, peraí, não ficou uma reta muito bem. Tá, dá pra entender, né? Veja, para x menor que 2, o g tá bem lá embaixo, né? O que importa é que é negativo também. Então, g de x também é negativo. Agora, para x entre 1/2 e menos 2, para x entre 1/2 e menos 2, aí eu tenho uma inversão, eu tenho uma alternação no caso. Nesse intervalo, f é positivo, né? O gráfico está acima, enquanto g é negativo, está abaixo. Então, nesse intervalo, eu tenho f de x positivo, enquanto que g continua negativo. F positivo, enquanto que g de x continua negativo, tá? E por último, para x maior que 1/2, ou seja, esse intervalo aqui, eu tenho que ambas as funções são positivas, né? Ambas estão acima do eixo x. Então, f de x é positivo e g de x também é positivo, tá? E aí, qual é... Deixa eu separar aqui. E aí, qual é o resultado da minha inequação ali, produto? Bom, a inequação que eu estou resolvendo é o produto dessas duas funções sendo positivo. Então, ela vai ser positiva quando as duas funções possuírem o mesmo sinal. E isso ocorre, ó... Isso vai ocorrer para x menor que menos 2, onde as funções são negativas, e para x maior que 1/2, onde as funções são positivas. Então, por exemplo, se eu pegar um valor que seja menor que menos 2, por exemplo, menos 5, tá? Eu sei que para x igual a menos 5, só um exemplo aqui, tá? Só para a gente poder entender melhor ainda. Para x menos 5, f vai dar o quê? Vai dar menos 3, né? Aqui vai dar menos 3. E aqui vai dar para menos 5, menos 11. Enfim, menos 11 vezes menos 3, 33 é positivo. Tá vendo o mesmo sinal? Tá. Acho que você já tinha entendido isso aqui, não precisava explicar, né? Mas é só para realmente complementar. Então, qualquer x que eu pegar aqui para menor que menos 2, quando eu fizer a substituição aqui e aqui, vai dar positivo. Então, é isso que significa resolver essa inequação, tá? Esse é o significado. Enquanto que, se eu pegar um valor entre menos 2 e 1/2, a imagem desse valor em f vai dar positivo, enquanto que em g vai dar negativo. E aí o produto dá negativo, né? Não é o que eu quero resolver isso aqui, eu quero os valores de x tal que esse produto dê positivo, tá? Bom, então a solução aqui, como a gente já conseguiu resolver, é x pertencente aos reais, tal que, bom, nós temos x menor que menos 2, x menor que menos 2 ou x maior que 1/2. Lembrando que eu não estou incluindo o menos 2 nem o 1/2, porque se eu tiver um zero, isso aqui dá zero. Eu só incluiria as raízes se tivesse um maior ou igual. Ou seja, ele estaria também pedindo aqueles valores de x que tornam esse produto igual a zero.
Aí sim eu incluiria as raízes, mas nesse caso não. Como ele quer apenas positivo, eu não posso incluir as raízes, tá? Para não anular ali o produto. Tá, só existe essa maneira de resolver, eu achei muito trabalhosa. Não, não existe essa maneira, vou mostrar outra aqui. Mas como eu tinha falado, eu não vou dizer que esse jeito, ele é descartável. Tipo, eu vou apresentar agora o jeito usando o quadro de sinais. Não é que o outro jeito, ele vai ser, nesse caso, ele vai ser mais simples, vai ser mais direto. Mas não quer dizer que seja melhor, tá? Tem que conhecer os dois, tem que conhecer e saber resolver das duas formas, tá certo? Então, vou apresentar aqui uma outra maneira que é usando o quadro de sinais. Bom, deixa eu copiar isso aqui, a gente vai resolver a mesma equação, sendo que um jeito não é mais analítico, sem precisar desenhar um gráfico. Mas não quer dizer que seja melhor, tá? Vamos lá. Então agora eu vou usar resolvendo quadro de sinais, tá? Acho que você já deve ter ouvido falar. O famoso quadro de sinais. E agora você vai entender de fato para que ele serve. Seguinte, a gente vai ter que fazer os... como eu tinha falado, eu chamei isso aqui de f de x, isso aqui de g de x. São as duas funções. O que a gente vai fazer é o estudo dos sinais de f e de g. Bom, f de x é igual a x mais 2. Estudo dos sinais, a gente já estudou isso, tá? Então, vou ser bem direto aqui. Bom, nesse caso é uma função crescente, que tem raiz menos 2. Menos 2. F de x. E ela é positiva para valores para cá, né? Para cima, para a direita, e negativo para a esquerda. G de x é igual a 2x menos 1. Bom, essa função ela é crescente também. E sua raiz, né? G de x. E sua raiz é 1/2. Então ela é positiva para cá, negativo para a esquerda. O que é o quadro de sinais? O quadro de sinais, o nome já diz, é um quadro que eu vou colocar no mesmo quadro esses pontos de variações das funções. Então, vai ser mais ou menos assim que a gente faz. Faz um quadro onde a gente vai botar os sinais das funções. Ou seja, vou botar aqui f de x, aqui g de x, aqui menos 2, aqui 1/2. Veja, nesse quadro de cima eu vou colocar os sinais de f de x. F de x ela é positiva para valores maiores que menos 2, certo? Então, positivo, positivo. E é negativo para valores menores que menos 2, beleza? Então, aqui eu tenho os sinais de f. Embaixo eu vou colocar os sinais de g. G é positivo para valores maiores que 1/2. Para todos os valores, tá? Não preciso colocar vários. Já deu para entender que para maiores que 1/2 a função é positiva. E negativo, então, para menores. Fazendo a soma dos sinais, eu tenho aqui, quando eu pego um valor negativo, multiplico com outro negativo, né? Dá positivo. Então aqui fica positivo, aqui também, e entre os dois valores é negativo, tá? Deu para entender? Então, se eu pegar um valor que esteja entre menos 2 e 1/2, esse valor ele é positivo para f e negativo para g. E aí quando eu faço o produto dá negativo, tá? É só olhar o gráfico que eu tinha feito. Bom, como ele quer os valores x, tal que esse produto é positivo, então aqui eu tenho minha solução. Novamente, eu não estou incluindo as raízes porque eu estou descartando a possibilidade de dar igual a zero. Então, a solução dessa equação é x real, tal que x menor que menos 2
ou x maior que 1 meio. Aqui menos 2 e 1 meio. Beleza? Então, para esse caso é uma forma mais prática, tá? Mas em nenhum momento eu vou descartar a forma gráfica, porque existem situações que da forma gráfica é mais interessante de se fazer, certo? Nenhum aqui é melhor que o outro. Os dois métodos são válidos e os dois métodos têm suas utilidades, tá? Então, vamos lá. Assim, eu resolvi para o produto sendo maior que zero. E se por um acaso, né, vamos fazer umas variações aqui. E se, caso fosse o produto x mais 2 vezes 2x menos 1 menor que zero. Nós teríamos, tá? Caso fosse isso aqui para menor que zero, ou seja, quais os valores de x que tornam esse produto negativo? É uma forma de se interpretar o que a gente está vendo. Essa expressão matemática. Tá, pelo próprio quadro de sinais aqui já tem uma resposta. Para valores entre menos 2 e 1,5, porque qualquer valor aqui entre menos 2 e 1,5, em f vai dar um valor positivo, em g vai dar um valor negativo, e portanto o produto dá, como tem sinal trocado, portanto o produto é negativo, menor que zero. Então a solução seria, teríamos o quê? X pertencente aos reais, tal que x menor que 1,5 e maior que menos 2. Vale a pena então conferir o gráfico também. E caso fosse, por exemplo, x mais 2 vezes 2x menos 1 é maior ou igual a zero. Vamos incluir o zero. Dessa forma, a gente faz assim, menor ou igual que zero, tá? Menor ou igual que zero. Como eu vou estar incluindo zero, então eu incluo as raízes. X pertencente aos reais, tal que, então, x menor ou igual a 1,5, maior ou igual que menos 2. Tá? Aí eu incluo x igual a menos 2, porque quando eu incluo x menos 2, quando eu incluo x menos 2, isso aqui vai dar zero, né? Menos 2 mais 2, 0. E aí eu tenho 0 igual a 0. O mesmo vale para 1,5 aqui, daria 0. O mesmo valia se fosse maior ou igual que 0, tá? Se fosse maior ou igual a 0, era só incluir aqui as raízes, beleza? Acho que deu para entender. Então, isso aqui é a inequação produto, tá? Vamos resolver mais um exemplo para mostrar que essa forma de quadro de sinais, ela tem sua praticidade, tá? Vamos resolver mais um exemplo. Vamos resolver essa inequação aqui. 3x menos 2, x mais 1, 3 menos x, menor que 0. Ou seja, eu quero encontrar os valores de x aqui nessa expressão, os valores de x que tornam essa expressão negativa, tá? Bom, agora sim é o momento em que realmente, se a gente for pelo gráfico, vai dar mais trabalho. Então o melhor jeito é o quadro de sinais, tá? Eu não falei que, como eu falei, nenhum melhor que o outro, mas cada um tem sua particularidade. Em alguns casos um vai ser mais útil do que o outro. Nesse caso, o quadro de sinais ele se torna mais útil, tá? Vai ter momentos que o gráfico vai ser mais útil, tá? Vai ser mais prático. Por isso, procurem também resolver
de forma gráfica, beleza? Então vamos lá. Como a gente já aprendeu o que é o quadro de sinais, como usar, eu vou ser mais direto aqui. Então veja, essa função eu vou chamar de f de x, tá? Ó, f de x, sendo f de x 3x menos 2, é uma função afim crescente, então é uma reta. Cuja raiz é 2/3. Ela assume valores positivos para maiores que 2/3 e negativo para menores que 2/3. G de x, x mais 1. Bom, é crescente também, cuja raiz é menos 1. Essa função g ela é positiva para valores maiores que menos 1, negativo para valores menores que menos 1, e por último ali h de x. Tá? Eu estou fazendo assim, chamando f de x, g, h, bem devagarzinho, porque a gente está aprendendo, está no início. Mais para frente eu não vou precisar fazer isso, eu vou fazer de uma forma mais direta. Beleza? Então, 3 menos x. Bom, é decrescente, cuja raiz é 3, positivo para menores que 3 e negativo para maiores que 3. Então, usando o quadro de sinais, como é que fica? Vou fazer aqui. Como eu tenho 3 funções, vou fazer três linhas da coluna. Então, vamos lá. Ó, o seguinte, então eu tenho menos 1, menos 1, 2/3 e 3. Vou colocar f de x aqui, g de x e h de x. Seguinte, f ela é positiva para maiores que 2/3 e negativo para valores menores que 2/3. G é positivo para valores maiores que menos 1 e negativo, né, o contrário. Enquanto h é menor que 3. Ó, a função é positiva para menor que 3. Então, e negativo para valores maiores que 3. Então, mesmo raciocínio, fazendo aqui a, entre aspas, soma dos sinais. Aqui fica negativo, aqui também. Aliás, desculpa, aqui fica positivo. Aqui negativo e aqui negativo. Aqui positivo e aqui também positivo. Ele quer que seja negativo. Então, para esse intervalo dá negativo, para esse intervalo aqui para maior dá negativo também. Beleza? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um valor entre menos 1 e 2/3, em f ela é negativa, em g, em h ela é positiva. Acontece que, beleza, os dois podem dar positivo, mas quando eu multiplicar por um negativo, que é em f, vai dar negativo. Então, faz parte da solução. Menos 1, 2/3 e 3. Então, a solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x menor que 2/3, maior que menos 1, ou x maior que 3. Ou x maior que 3. Então, essa é a solução. Vê que, ó, torna bem trivial, bem fácil resolver pelo quadro de sinais nessa situação. Quando a gente tem a expressão assim, já o produto. Quando a gente já tem o produto, fica mais fácil resolver pelo quadro de sinais. A forma gráfica ela vai ser mais útil quando ou a gente tem um gráfico ou tem outra informação, tá? A gente vai chegar ao momento que a forma gráfica vai se prevalecer.
Nesse caso aqui, né, quem está se destacando é o quadro de sinais. Então vê que se torna bem prático usar isso aqui. Quase a gente mal fez esforço para poder analisar. Aí você pode perguntar, ué, mas eu poderia desenvolver e fazer o produto? Poderia. Você ia chegar no polinômio do terceiro grau e ia acabar quebrando a cara. Porque daria uma expressão muito grande que não daria para analisar. Tá? Então, o melhor jeito é deixar assim na forma de produto, porque conhecendo inequação produto e inequação quociente, né, e você também conhecendo para que serve o quadro de sinais, você resolve isso aqui de maneira bem fácil. Mesmo vale para o exemplo anterior. Você poderia fazer o produto aqui, chegaria numa equação de segundo grau, que é mais fácil analisar os sinais. Tá, poderia. Mas ainda assim daria um pouco mais de trabalho do que esse formato, do que esse método, beleza? Bom, então essa aula aqui foi para a gente conhecer o que é uma inequação produto, tá? Relembrar que a gente usa essa regrinha de matemática básica para resolver a inequação produto, junto com estudo dos sinais das funções, tá? A gente aprendeu que tem duas formas, né? De se resolver, da forma gráfica e usando o quadro de sinais, beleza? Então, use com inteligência esses conhecimentos.